Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Veja os destaques de hoje. Primeira faixa para deficientes visuais é instalada na Avenida Castelo Branco. Mais de 13 milhões de brasileiros são portadores do diabetes. Etapa estadual da segunda Conferência de Desenvolvimento Sustentável é apresentada na FIB. No último dia 16 de julho, foram apresentadas as diretrizes da etapa estadual da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O evento aconteceu aqui na FIB. A primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável aconteceu em 2008, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e avançar na produção sustentável. Entre os dias 26 e 28 de agosto, vai ser realizada a etapa estadual da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. No último dia 16 de julho, as diretrizes para essa etapa estadual da conferência foram apresentadas na FIB pelo delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário de São Paulo, Reinaldo Prates. Os temas são relacionados a todas as etapas da produção, pegando desde acesso à pesquisa, conhecimento científico, a extensão rural, passando pela organização da produção, a diversificação, e passando também pela instrumentos de escoamento dos produtos. Então nós temos que pensar aí desde logística, ferramentas que possam superar os problemas do processamento, da produção e possam escoar esse produto, primeiramente, utilizar todo o potencial oferecido pelas compras institucionais. Nós temos hoje o Programa de Aquisição de Alimentos, com 3 subprogramas. Nós temos o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, e temos também o Governo do Estado, que está com o PIPAES, um programa também de compras também da agricultura familiar. No caso do PA, é bastante diversificado, porque além de atender, pode comprar tanto a Conab como municípios e também poderão comprar, sem licitação, num processo simplificado, hospitais, escolas, presídios, enfim, várias instituições públicas poderão comprar por esse mecanismo da legislação do PA. Isso amplia muito as oportunidades de escoamento da produção. Bom, aí, além da agregação econômica, da melhoria econômica, nós temos uma preocupação fundamental com a questão da infraestrutura, de acessibilidade, seja estradas, seja a questão da energia elétrica, seja a questão da habitação, passando por toda essa condição de facilitar o acesso e colocar ali os serviços públicos necessários, de saúde, de educação, de extensão rural, assistência técnica, todos os recursos necessários. Levar também tecnologia da informação para o campo, facilitar, criar as casas digitais, as bibliotecas rurais para que possa estimular a cultura e a educação no campo, retomar as escolas rurais, e dessa forma levar o desenvolvimento de forma sustentável. Tem uma preocupação fundamental com o meio ambiente, garantir produção de alimentos mais saudáveis, garantir um tratamento harmonioso com a disponibilidade de água. Então é necessário a gente ter esse conjunto de preocupações no nosso leque de demandas para que as políticas públicas possam atender a tudo isso. E fundamental, que a juventude possa se sentir atraída para continuar no campo. É preciso ter atrativo para a juventude. Nós precisamos também levar esporte, lazer, também para o campo. Então, são esses temas que serão debatidos nessa conferência. E o resultado, nós do MDA vamos nos apropriar, mas o governo federal, com todos os seus ministérios, vão apropriar desse conjunto de proposições e transformar isso em ferramentas de políticas públicas. E, ao mesmo tempo, serão disponibilizadas aos governos estaduais e aos municípios, para que os municípios e os governos estaduais possam se apropriar também, aperfeiçoar seus instrumentos de políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da agricultura familiar no Brasil com relação ao PIB e à produção de alimentos. Então, a agricultura familiar, erroneamente, muitos pensam que ela tem só o apelo social. Ela tem, sim, forte apelo social, mas ela tem forte apelo econômico para o país. Primeiro que ela gera mais de 75%, quase 80% dos postos de trabalho no campo. A mão de obra ocupada é da agricultura familiar. Segundo que ela produz mais de 70% dos alimentos que são consumidos no país. Então ela utiliza mais de 38% do PIB
agrícola, vem da agricultura familiar. E ela utiliza apenas 24% das áreas, né? Então, ela tem uma rentabilidade por hectare infinitamente maior que a agricultura empresarial. Portanto, você tem aí todos os motivos necessários para o governo, os governos, enfim, federal, estadual e municipal, fazer um investimento, ter na agricultura familiar uma prioridade para o fomento do desenvolvimento, inclusive porque ela diversifica, ela descentraliza, né? Ela garante isso tudo de forma combinada. Então, é por isso que nós entendemos a grande importância da agricultura familiar para o desenvolvimento econômico do país, no campo, também para o desenvolvimento social e, fundamentalmente, para uma relação mais saudável com o meio ambiente. Bauru foi a cidade escolhida para receber a etapa estadual dessa segunda conferência. Que é estratégia da localização da cidade, né? Nós estamos no centro do estado. Segundo, infraestrutura. Estamos trabalhando no desenvolvimento rural sustentável. Então, tudo isso tem convergido para que Bauru apareça e represente bem o nosso estado no cenário nacional. Uma das sustentabilidades que nós defendemos é que esses agricultores que estão contribuindo para a permanência do homem e da mulher no campo tenham condições de ter dignidade sobrevivendo da produção agrícola. Essa é uma sustentabilidade que é a financeira, tá? A primeira sustentabilidade. A segunda é a social. Então, tendo homens e mulheres, jovens, idosos e crianças no campo com condição de acessar, de melhorar a sua qualidade de vida, isso tudo melhora para os seus municípios, que então vamos chamar de sustentabilidade social. E uma terceira, que é a sustentabilidade ambiental. A agricultura familiar é uma das grandes responsáveis pela preservação da água e dos solos e de uma produção mais ecológica e orgânica. E a quarta dimensão é a dimensão econômica. Então, assim, as políticas públicas construídas nos últimos anos têm contribuído para que muitos dos agricultores e agricultoras familiares melhorem sua condição econômica. Exemplo, nós temos aí 3 programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Um é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que possibilita que os agricultores vendam para o governo e o governo distribui essa produção para as instituições sociais. Tem um segundo programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina que no mínimo 30% da produção da agricultura familiar, que 30% da merenda escolar seja oriunda da agricultura familiar. Isso é um salto. Aqui em Bauru nós temos 1,5 milhão para adquirir dessa produção e nós não temos conseguido. O que falta? É a articulação, organização das associações e cooperativas para que a gente possa comprar essa produção. E um terceiro programa é o programa PEPAIS, que permite, da mesma forma que o sistema prisional, as unidades penitenciárias, compre no mínimo 30% também da agricultura familiar. Então, assim, essas 4 vertentes contribuirão com certeza na aplicação lá na frente para que tenhamos uma sustentabilidade para essa agricultura familiar, uma sustentabilidade efetiva para os agricultores e agricultoras que estão no campo. Como que os agricultores familiares podem participar dessas conferências? Para poder participar da conferência estadual, é importante que conferências municipais ou intermunicipais e aí serem escolhidos como delegados para poder participar da conferência estadual que será realizada de 26 a 28 de agosto aqui em Bauru, na FIB. A partir de Bauru, da etapa estadual, serão escolhidos delegados para representarem todo o estado de São Paulo na Conferência Nacional em Brasília. O evento vai ser realizado na FIB, Faculdades Integradas de Bauru. É muito interessante a gente buscar, né, todas as informações primeiramente, uma informação mais localizada, né, uma informação municipal, e elegendo todos os delegados municipais, juntar aqui em Bauru, na FIB, essa conferência estadual aí para a segunda Conferência de Desenvolvimento Rural, né? Então nós vamos estar com todos os delegados municipais já eleitos e vamos vir debater aqui dentro da FIB as demandas que precisam ser levadas a nível federal, né? Então isso é de suma importância, porque a gente vai poder olhar no olho, né, olho a olho de cada delegado que foi eleito. Esse delegado vai trazer toda a problemática que vive no seu município, onde a gente vai eleger os principais pontos e vamos levar isso a nível federal, né?
que é importante para a universidade se abrir para esse tipo de diálogo? Veja bem, a universidade tem que fazer parte desse tipo de diálogo, né? Muitas vezes a universidade fica em formar aluno. Não, a universidade é unida por um tripé, né? É educação, pesquisa e extensão, né? Então a extensão, o papel do produtor tem que ser atendido, né? E a universidade, como uma referência educacional, tem que buscar todas as atenções aí que o produtor demanda. Famílias do assentamento Aimorés, localizado entre Bauru e Pederneiras, também estiveram na apresentação da etapa estadual da conferência e aproveitaram a ocasião para reivindicar melhor infraestrutura para o assentamento. A gente lá se sente meio que abandonado, né? Porque o apoio não chega, nunca chega. Então a gente espera que com essa conferência é uma luz no fim do túnel. Que realmente o que foi dito aqui aconteça, que tenha assistência técnica, que é tudo meio que ilusório hoje, e que chegue projeto, que legalize o assentamento, porque o horto hoje não é legalizado e a gente corre muito risco, fica com medo até de produzir. A gente produz muito pouco, 1% da nossa capacidade, só que a gente quer produzir, tem gente produtor, mas não está tendo condições. Então a gente está lá, em 5 anos a gente era acampado, que é no caso o barraco sem terra, né? Hoje a gente é assentado, a gente tem um contrato de concessão de uso pelo INCRA, MDA, e a garantia mesmo da terra ainda não é 100%, porque só quando der o direito real da terra mesmo. Então, pelo que vocês reivindicam? Vocês querem a posse dessa terra para poder produzir, é isso? Nós temos a concessão, nos dá o direito de produzir, de morar, o contrato de concessão é por 10 anos, a gente tem que cumprir esses 10 anos para depois reivindicar o direito interino da terra, né? E o que a gente quer é infraestrutura dentro do assentamento, porque falta infraestrutura, o INCRA finge que dá, a gente finge que recebe, e no final de tudo o prejudicado maior é nós que não consegue produzir e a população que não recebe o produto. A etapa estadual da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário vai acontecer aqui na FIB, nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Quem quiser participar deve procurar a Secretaria da Agricultura de Bauru. A etapa nacional do evento vai acontecer de 14 a 18 de outubro em Brasília. Você sabia que o Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com mais casos de diabetes? Pois é, são 3.400.000 pessoas portadoras da doença. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, uma pessoa morre em média por hora no estado de São Paulo, vítima de complicações do diabetes. Vamos saber mais sobre essa doença que atinge tantos brasileiros. Rita é vice-presidente da Associação dos Diabéticos de Bauru, instituição sem fins lucrativos que oferece apoio aos pacientes portadores do diabetes. A associação conta com nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos. Rita é educadora em diabetes e explica o que é essa doença. Bom, diabetes é uma doença crônica. Ela é caracterizada pela falta total ou parcial da insulina no organismo. Quando essa falta é total, o paciente apresenta o diabetes tipo 1. O que seria? Ele vai ter uma falta total da insulina no organismo. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, as células do pâncreas elas sofrem uma autoagressão e deixam de produzir o hormônio insulina. O paciente não tendo esse hormônio, o excesso de glicose vai ficar na corrente sanguínea e vai se alojando nos órgãos, nos pequenos vasos e nos grandes vasos. Já o tipo 2 é a falta parcial da insulina no organismo. O diabetes tipo 2, ele se dá normalmente devido ao estilo de vida atual que a gente leva. O sedentarismo, a alimentação, os fast food, crianças que ficam na frente de computador, de televisão e que não têm uma atividade física adequada. Quais são os sintomas característicos do diabetes? Bom, o paciente portador de diabetes, quando ele começa a apresentar os sintomas, os primeiros, muita sede ele apresenta, ele levanta diversas vezes durante a noite para urinar, sente muito cansaço, muita fadiga, a boca seca, ele sente fome, come bastante, apesar dele perder bastante peso no início. E como que se dá o controle da doença? A partir do momento que a pessoa descobriu que tem o diabetes, o que fazer a partir disso?
Bom, a primeira coisa, ela tem que procurar um médico, fazer os exames, todos os exames, porque às vezes, muitas vezes, a ponta de dedo não é um indicador. Então, ele tem que procurar um médico, vai fazer todos os exames. Uma vez constatado, ele tem que começar com o medicamento oral, no caso, quando já é um adulto, é o diabetes tipo 2. Muitas vezes é só com medicação oral. Ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos. Esse é o tripé do diabetes. O paciente, tendo esse controle, ele consegue ter uma qualidade de vida boa. Você, como dentista, como que você identifica pela boca, pelos dentes, que um paciente pode ser diabético? Olha, todos os pacientes que vão no meu consultório, eu assim consigo visualizar, mesmo sem perguntar para eles, se ele é diabético ou não. O paciente diabético, ele apresenta a língua, o que a gente diz língua geográfica. Ele parece o mapa do Brasil, todo assim com sulcos na língua. Também a mucosa dele muito seca. Ele tem a boca seca, falta de saliva. O paciente diabético apresenta muito problema periodontal, que é assim ele vai perdendo aquela estrutura óssea que segura os dentes dentro do alvéolo. Qual que é a taxa de glicose no sangue que é considerada normal? É de 70 a 99, essa seria normal. Até 126, a gente diz que o paciente tem assim, uma certa intolerância à glicose. E passou disso, já é diabético. Apesar que tem vários segmentos, que tem uns que já dão menos do que de 70 a 99, mas o normal é de 70 a 99. Rita, eu queria que a gente falasse um pouquinho da associação. Explica pra gente do que se trata a Associação dos Diabéticos aqui de Bauru. Então, a Associação dos Diabéticos, ela é uma entidade que o principal objetivo dela é a educação do paciente diabético. Então, nós promovemos palestras, cursos aqui dentro da associação, cursos DIET, tudo assim para educar o paciente e para ele aprender a conviver com a doença. É uma entidade sem fins lucrativos. O portador de diabetes vem, se associa, os que podem, os que não podem, nós também temos assim um diferencial com eles. E seria isso daí a associação. Nós temos uma parceria com a universidade, onde nós temos assim serviço de enfermagem, de podologia, de fisioterapia, nutrição, farmácia, mais ou menos isso daí. E os alunos vêm, prestam serviço aqui com os pacientes, desenvolvem seus trabalhos, apresentam esses trabalhos em congressos. Nós procuramos levar esses alunos nos congressos, porque o profissional tem que estar sempre atualizado, principalmente nessa parte do diabetes. 75% dos pacientes diabéticos, eles tratam no Sistema Único de Saúde. E, normalmente, eles não tratam com um endócrino. Normalmente, eles tratam com ou um clínico geral, ou com um cardiologista. Então, o profissional que trata do paciente diabético, ele tem que sempre estar se reciclando e estar, assim, à frente, né? Então, nessa época, nós vamos para um congresso, a gente leva os alunos, leva os professores, médicos que queiram também, a gente oferece as vagas. E é isso daí. A associação, a finalidade dela é a educação do paciente diabético. E tudo isso, quando todos esses serviços que você falou, o paciente vai pagar quanto por mês por essa taxa de associação, por todos esses serviços? Então, o paciente, ele paga uma taxa de R$10 aqui na associação e ele tem todos esses direitos. Nós não temos, assim, ajuda de nada, nós sobrevivemos com esses R$10 e não temos ajuda nem de prefeitura, nem do estado, de nada. A gente procura educar o paciente. Nós temos pacientes que, assim, respondem bem a tudo que a gente passa para eles e tem os pacientes rebeldes, né? Mas eu acho que nós tivemos um grande avanço, principalmente nessa parte de educar o paciente, de conscientizar. Muitos pacientes chegam aqui a hora que eles têm assim, o diagnóstico da doença,
a tendência é entrar em depressão. Então, o convívio, nós temos grupos aqui de arte-terapia, de bordados, crochê, tricô. Então, essas senhoras vêm, fazem parte desse grupo e muitos saem da depressão de ter essa convivência aqui dentro da associação. Dona Lilian descobriu aos 51 anos que era portadora do diabetes tipo 2. Há 17 anos atrás, quando eu escolhi uma cadeira de diretor no Vale do Ribeira. Então, ao chegar lá, eu comecei a ter uma série de sintomas para os quais eu achava desculpa. Primeiro, bebi água para valer, mas lá era muito quente. Fazia xixi a valer porque bebia água. Emagreci 17 quilos porque não comia, estava fora de casa, longe da família, boca seca, era batom. Quando eu retornei aqui à USP em Bauru e fui fazer uma glicemia, que já deu mais de 500, eu quase morri. Foram os dias mais tristes da minha vida ao receber esse diagnóstico. Então, eu ainda continuo falando da diabetes intencional, porque na minha família não há nenhum caso de diabetes. E nós estamos sendo estudados. Meu pai, eu perdi meu pai há pouco tempo, e o Dr. Negrato tem nos estudado há mais de 30 anos. Ele vem acompanhando a família. Então, foi assim, um choque. Convivo bem, porque eu tenho uma cabeça boa, eu tenho, por princípio, assim, tem que ser feito, então vai ser feito. Dói, custa, mas é feito. Então aí tem uma questão pessoal de agir, né? Eu tomo uma insulina lenta e uma rápida pela manhã, uma rápida no almoço, uma rápida no jantar e à noite novamente, outra rápida e uma lenta. Depois que eu tomo insulina, normalmente eu dou 25 minutos, meia hora, daí eu começo a tomar, eu tomo leite, queijo branco, só. Depois de 3 horas eu como uma fruta, na hora do almoço uma refeição igual ao regime que você faz mesmo para emagrecer, às 3 horas um iogurte, outra fruta, às 6 a mesma coisa, e antes de dormir normalmente tomo chá. O dia que eu me aposentei, definitivamente, porque eu fiquei trabalhando 10 anos depois de aposentada, me deu o maior desespero do mundo, de imaginar que eu tinha 24 horas à minha disposição e que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu lembro tão bem que eu fiz uma oração e no dia seguinte eu falei, eu vou para a Associação de Diabéticos. É um problema que eu tenho, é uma coisa que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que estudar e que eu tenho certeza que serei útil aos outros. E estou aqui até hoje. A Associação dos Diabéticos de Bauru fica na Avenida Nações Unidas, 2840. Mais informações pelo telefone 3224-2908. Você que costuma passar pela Avenida Castelo Branco, notou algum dispositivo de trânsito diferente na quadra 28? É que Bauru ganhou sua primeira faixa de pedestres para deficientes visuais. A faixa está localizada em frente ao Lar Escola Santa Luzia para cegos e a outra está na quadra 28 da Avenida Castelo Branco. No meio da faixa foram colocados tachões, que formam uma linha guia, e na Castelo Branco foi instalada uma espécie de ilha, para que o deficiente visual fique protegido e saiba que está no meio da travessia. A faixa foi viabilizada por meio de solicitação do vereador Fernando Mantovani, junto à Prefeitura, por um aluno deficiente visual do Lar Escola Santa Luzia e pela Endurbe. Essa primeira faixa para cegos foi pensada para que eles consigam sair da escola e atravessar em linha reta com segurança na faixa de pedestres, né? Nós usamos materiais adaptados, materiais que nós já tínhamos aqui em Bauru, que são taxas, olhos de gato, materiais de trânsito, apropriados para o trânsito, que nós adaptamos como se fosse um piso tátil em linha reta, saindo da escola e indo em direção à calçada. Foi assim que a gente fez a primeira faixa de pedestres para cegos. Bauru está saindo na frente, né? Não há nada no país semelhante ao que Bauru está fazendo. Bauru está na vanguarda de deixar a cidade adaptada para todos mesmos. Para os deficientes visuais, para os deficientes auditivos, para os que têm deficiência de mobilidade, né? Se você pensar a cidade, em cada lugar que foi construída uma rampa de acesso numa esquina, cabe também uma faixa de pedestres para cegos, né? Então, só assim a gente vai deixar a cidade moderna e adaptada para todo mundo, para todos mesmos. A faixa ela ainda não está concluída, né? O que falta fazer e o que vai ser feito a partir disso? Há outras iniciativas? Olha, a faixa ela já está
pronta, porém ela está num processo, nós estamos aprendendo com os cegos o que é melhor para eles, não é? Então faltam pequenos ajustes na dimensão das taxas, na distância das taxinhas no chão. Isso é uma coisa bastante simples de fazer, eu acredito que mais uma semana a gente consiga resolver. E a partir do momento que a gente entender que essa faixa está homologada, está no padrão e está segura para que eles consigam ir e vir sozinhos, o próximo passo é espalhar e replicar essa ideia por toda a cidade de Bauru. Sérgio é aluno do Lar Escola Santa Luzia para Cegos e orientou os engenheiros da Endurbe na construção da faixa. A instituição Santa Luzia, né, com o objetivo da autonomia dos usuários, né, ou com o apoio da Endurbe, né, que também tem assessorado bastante a gente, né, e assim, a ideia inicial que partiu dessa necessidade de autonomia, né, onde a gente, para fazer a travessia, sempre precisa de auxílio de alguém para poder fazer, porque a travessia é muito arriscada. Se é para quem enxerga, imagina para quem não enxerga. E esse dispositivo vem para ajudar, auxiliar a gente na travessia. Eu consegui fazer a travessia em linha reta, que é o objetivo, né? Quanto mais em linha reta a gente conseguir atravessar a rua, menor fica o espaço de travessia. É lógico que ainda falta as adaptações, né? Terminar o dispositivo no geral, sinalização, as lombadas de contenção de velocidade, né? Mas eu acredito sim que vai facilitar bastante para a gente essa travessia. Foi um divisor de águas, né? Entre a aceitação da cegueira, né? E a habilitação, a reabilitação, né? Para um convívio social. A instituição me deu uma base muito grande, né? Em relação, por exemplo, à autonomia, né? Da mobilidade, de andar para as ruas, né? Hoje eu ando assim em vários lugares da cidade, né? Cidade vizinha, Agudos, eu viajo também, tudo isso com a orientação e mobilidade da instituição, fornecida por uma profissional da instituição. Então, no geral, ela mudou muito minha vida. Como que é se locomover numa cidade que não foi pensada para vocês, por exemplo? Eu queria que você comentasse um pouco. Na realidade, esse é um primeiro passo, vamos dizer assim, né, de uma cidade que busca essa acessibilidade, né, que é tão falado em todos os lugares, em toda a mídia, né, que é trazer para a gente uma possibilidade da gente ter autonomia de ir e de vir, que é um direito de todos, né, não só do deficiente. Então, para a gente é bastante difícil, porque ainda está engateando, ainda tem quase nada praticamente de dispositivos, né, de acessibilidade, não só a questão das áreas públicas, né, mas também das privadas. Ainda se tem um caminho muito longo, mas esse é um pontapé inicial. E assim encerramos essa edição. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.